Olá, meus amigos! Hoje vou mostrar para vocês uma das operações mais simples que você pode fazer. Eu considero também uma das mais seguras para você fazer operando opções. Então, vamos para o vídeo. Essa é uma das operações mais simples para você fazer. Eu considero que a maioria das pessoas que começam a operar opções começa por essa operação, é a venda coberta, porque você faz operações com derivativos já com os ativos na carteira. Então, como a maioria das pessoas que já está no mercado de renda variável possui algumas ações, essa operação é feita nas opções com a cobertura das ações que o investidor já possui. E aí a gente consegue fazer essas operações se a ação que você tem na carteira possuir opções atreladas. Então, se você possui 100, 200, 300 ações de uma empresa que possui uma opção, lembro vocês que nem todas as ações possuem opções abertas. Se essa ação que você tem já possui opções, negociações de opções em aberto, você consegue fazer essa operação de venda coberta. Igor, mas qual é o risco de eu fazer essa operação de venda coberta? Antes de eu te falar isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda a gente, deixa o like, isso aí vocês já sabem, eu tenho que relembrar vocês. Vamos lá, o risco dessa operação aqui é você vender os seus ativos por um preço que você escolhe. Se você já tem ações na sua carteira, provavelmente você sabe o valor que você comprou. E você sabe que se você for vender, você deseja vender mais caro. Então, no momento do fechamento desse contrato de opções, você vai escolher o valor que você venderá as suas ações caso você vá para o exercício. Nem sempre você vai precisar vender. Você pode simplesmente ganhar esse valor que eu vou mostrar para vocês aqui e ficar ganhando esse valor sem precisar vender o seu ativo principal, no caso, as suas ações. Mas, para garantir que você vai vender mais caro, você escolhe um valor acima do valor que você comprou. Esse é o risco. Então, é o risco de você vender mais caro, que para mim é um benefício, e também o outro lado. Se você não precisar vender suas ações, você ganha um valor por montar essa operação. Por isso que essa é uma operação muito simples, é uma operação que a maioria dos investidores começam a fazer para gerar uma renda já com as ações que possuem carteira. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho uma operação em Santander, SAMB11, em aberto. Eu possuo alguns papéis de Santander e eu fiz uma venda de call, que é uma operação coberta com a mesma quantidade de ações que eu possuo em carteira. Por quê? Se eu precisar vender, eu já possuo essas ações, eu sei o preço que eu comprei e eu sei o preço que eu quero vender. Então, para você montar essa operação fica fácil, os números você já sabe, quanto você comprou, quanto você quer vender e qual o valor do prêmio que você aceita ganhar para se colocar nessa posição de vender suas ações. Há pessoas que não querem vender suas ações, não querem passar por isso, de ter que vender as ações, e aí escolhe um valor um pouco distante, a gente chama valor fora do dinheiro ali, das opções, escolhe um strike fora do dinheiro para que você fique mais distante, para que seja mais difícil de você ser exercido e vender suas ações. Lembrando que quando você escolhe um strike longe do dinheiro, o que é? Longe do preço do ativo objeto. Se a sua ação está a R$20 e você escolher um preço para vender a R$50, é muito distante. Então, esse valor da sua opção está muito longe do dinheiro. Então, para você vender a R$50 um ativo que está a R$20, o seu prêmio vai ser pequeno, porque a possibilidade de você ser exercido, quanto mais distante do valor do ativo principal, mais difícil é. Então, você ganha um prêmio menor. Beleza? Leve em consideração quando você montar as suas operações para você ganhar um prêmio razoável. Se você não quiser ser exercido, escolha uma distância adequada do valor do ativo objeto. Dependendo de cada ativo objeto, ele possui uma volatilidade, você consegue saber quanto normalmente ele sobe ou quanto normalmente ele cai. É claro que isso depende muito do momento do mercado, mas você consegue ter mais ou menos ali uma noção. E aí você consegue usar também o preço que você comprou como referência. Se você não tiver problema de vender suas ações,
você pode escolher um valor acima do valor que você comprou para ganhar nesse valor que você vai escolher no momento da montagem. Se ficou confuso para vocês, não se preocupe, eu vou te mostrar agora na prática aqui. Olha, aqui na tela eu tenho Santander. Observe que essa linha amarela é a linha de tendência e aqui temos o movimento de Santander. Vou diminuir aqui. Essa é a operação que eu fiz em Santander, tá? As ações, elas têm volatilidade mesmo, se esse número aqui te assusta. Você precisa se acostumar um pouco mais com o mercado de renda variável. Sim, as minhas ações de Santander estão 2.000 negativo. Mas a gente consegue fazer essas operações aqui de opções, ganhar um valor para que desconte do valor total da ação que você tem. Assim a gente reduz um pouco o preço médio. Aí acaba que compensa. Então quando essa ação subir para o valor ideal, adequado dela, a gente vai já ter compensado boa parte fazendo essas operações de opções e depois vai entrar mais de lucro. Aqui, se você observar, tem 28,66 call, 17/4 de 2025. A mesma quantidade de ações eu vendi. As opções para estar coberto tem que fazer assim. E eu vendi a 22 centavos, quantidade de 1.300. Hoje está 13 centavos, uma opção que eu vendi a 22 e ela está 40% positiva. Se eu encerrar hoje, eu vou ter que recomprar essa operação que eu vendi, 1.300, e ganhar 40%, e aceitar que eu vou ganhar 40% do valor que eu já recebi, ou seja, no momento que você monta a operação, você recebe essa grana, e se você quiser sair antes, você devolve uma parte dela e fica só com a parte. Nesse caso aqui é 40%, que dá mais ou menos R$ 117. Quanto eu ganhei para montar essa operação? Ganhei R$ 286. E ela vai acabar daqui a 10 dias, que é no dia 17/4. Então, se daqui a 10 dias essa ação de Santander não subir acima de 28, esses 40% aqui vão se transformar em 100% e eu vou ter realmente ganho o valor total, aqui que é 286 e não vou precisar devolver nada para o mercado. Essa opção ela simplesmente vai deixar de existir, ela vai deixar de fazer sentido porque ela tem 10 dias de vida. Então eu tenho Santander aqui 28 e 26. Deixa eu ajustar isso aqui. 28 e 26. Eu fiz uma venda ligeiramente abaixo do meu preço médio, que é 28 e 36. Deixa eu colocar o preço médio aqui para vocês terem uma noção. 28 e 36. Ligeiramente abaixo. Então, se eu vender as minhas ações, eu vou perder alguns centavos aqui. Se eu for para o exercício, eu assumir esse risco de passar para o exercício vender minhas ações a esse valor de 28 e 26, porque eu já venho um tempo fazendo prêmio, já venho um tempo fazendo dinheiro com essas ações aqui. Então essa diferença para mim não vai impactar no meu cálculo de preço médio, no meu cálculo de lucro, porque eu já ganhei bastante fazendo venda coberta. Nessa operação aqui de venda coberta, eu ganhei R$ 286. No momento que eu montei essa operação e alguém fechou comigo essa venda, eu ganhei esse valor. Se eu vender, se for para o exercício, eu vou vender as minhas ações aqui a do 28 e 26, que é o valor do meu strike, isso aqui é o strike, e vai cair na minha conta o valor de 1.300 ações vezes 28 e 26. Basicamente isso aqui, vou puxar a calculadora aqui, então vamos lá, 1.300 vezes 28,26, vai cair na conta lá 36.738, mas eu ganhei o prêmio também, a gente não pode deixar o prêmio de fora, que dá 286, mais 286, então na minha conta vai cair 37.024. Como eu falei para vocês, eu já fiz meu preço médio cair e tá tudo bem se eu vender as minhas ações aqui a 28 e 26. O que acontece aqui com esse número caso a ação suba? Se a ação subir, esse número que está negativo do próprio valor da ação SAMB 11 vai diminuir, no caso vai aumentar e ficar cada vez mais positivo. E essa operação aqui ela vai sair de 40%.
e ela vai cada vez diminuir. Ela vai ficar vermelha, vai parecer que você vai perder dinheiro, mas na verdade, se você for para o exercício vender as suas ações no valor do strike que você escolheu, você não vai perder o valor da opção, você vai ganhar. Na verdade, você já ganhou esse valor aqui de prêmio, você não vai precisar devolver para o mercado. Agora, se você quiser devolver e sair da operação antecipadamente, aí sim, lembre uma coisa, você só não vai ganhar esse valor total da venda de uma opção caso você saia antecipadamente. Se você sair antecipadamente, que é o caso aqui de 40,91%, é o valor que eu estou ganhando. Então, se eu fosse sair, eu teria que devolver 60% do valor que eu já embolsei, que é 286. Eu vou ganhar 117 e vou devolver o resto, porque eu vendi a 22 centavos e hoje está valendo 13 centavos. Então, se eu saísse hoje, teria que devolver 60% do valor dessa operação. Mas eu vou até o vencimento, tá tudo bem se eu for exercido e vender as ações aqui, eu vou ficar com 286 da mesma maneira. E como que você faz para sair dessa operação? Você pode fazer a operação inversa, você vendeu 1.300 opções no strike de 28 e 26 para dia 17, você pode sair fazendo a operação inversa. Você vem aqui em grade, escolhe dia 17, então você vem aqui 28 e 26. Como eu vendi a call aqui, eu vou recomprar. Aí você coloca aqui 1.300 e o valor que tá é 13 centavos. Deixa eu só conferir aqui se é 13 centavos mesmo. 13 centavos. Vou colocar aqui 13 centavos. 13 centavos. Ó, devolveria 1,69 para ser executado a mercado. Se eu colocasse um pouco mais baixo, provavelmente devolveria um pouco menos de dinheiro para o mercado. Mas é isso, eu envio essa ordem aqui, observe que é SAMBD282, é o mesmo código aqui, ó, SAMBD282. Então, fazendo essa operação inversa, eu sairia dessa opção aqui, sairia dessa operação de opções aqui que eu já estou posicionado. Ela simplesmente sumiria daqui se eu fizesse na mesma quantidade. Se eu diminuísse a quantidade aqui, ó, para 1.200, ela sairia de 1.200 daqui e ficaria só 100 vendidas, tá? Sairia parcial. É assim que a gente pode encerrar fazendo a operação manualmente. Ou seja, você consegue sair a qualquer momento das operações de opções, você não fica travado, você consegue sair, levando em consideração a regra de que se você sair antes, se você tiver positivo, você vai devolver parte desse seu ganho. E se você tiver negativo, provavelmente você vai devolver o que você ganhou mais um pouco. Tá? Então, a operação tem que estar vencedora para você sair parcialmente dela e ganhar o valor parcial. Como é que eu sei? Como é que o programa calcula aqui a probabilidade do meu ganho? Existe uma variável aqui que chama POP. Aqui embaixo você consegue ver aqui, o POP. Probabilidade de eu estar certo, probabilidade dessa minha operação ser vencedora. Nesse momento, o sistema reconhece que a probabilidade, a possibilidade de eu ganhar nessa operação aqui é de 88,80%. Ou seja, estou mais para ganhar do que para perder. Porque esse POP aqui leva em consideração as gregas, leva em consideração o tempo que essa operação tem para terminar, quanto que ela perdeu de valor com o tempo e qual a variação, qual a volatilidade desse papel, se ele está movimentando muito, se é o papel que está mais calmo, não está movimentando muito, essa probabilidade, esse POP vai aumentar. E o sistema entende que a possibilidade do ativo subir e chegar no meu strike é menor, justamente por essa análise e pelo tempo, né? Ela precisa subir em 10 dias. Se ela subir no 11º, no 12º para frente, não importa. Se ela não subir em 10 dias, ou se ela subir, se a ação subir e ficar abaixo aqui, não ultrapassar, simplesmente eu ganho essa operação, minha ação continua aqui, eu ganho o prêmio e essa opção vira pó e a gente consegue fazer
novamente. Se eu fosse fazer uma operação para o mês seguinte, digamos aqui, num cenário, passou 10 dias, ganhei aqui o valor, o dinheiro é meu, tá? 286, e aí eu continuei com 1.300 ações de Santander na minha conta, eu quero fazer novamente. Então eu vou lá na grade, clico na grade, subo aqui tá para 10 dias, eu vou escolher essa outra aqui de 28 dias, aqui embaixo eu desço e eu vou escolher um strike, aqui está em 28 e 26, aí eu escolheria aqui, exemplo, 28,71 ou acima disso, escolher aqui 28, escolheria a opção que eu quero, 27,75, tá abaixo, vou colocar acima de 28,50. Aqui, ó, venda. Vou vender essa aqui. 28,25, vai. Aí coloca a quantidade. A última negociação desse papel hoje, agora são 21 horas, então o mercado está fechado, foi 82 centavos. Na verdade, essa negociação aqui não foi hoje, foi ontem, e negociaram a 82. Então eu venderia aqui a 82. Coloca aqui 0,82, a gente consegue botar até um pouco mais alto para ver se é executado. E essa operação aqui de 1.300 opções para esse papel de Santander, para o strike de 28,25, mais ou menos aqui, 28,25, aqui, daria um prêmio para mim de R$ 1.092. Diz para mim se as opções não possuem um poder enorme. Você monta uma operação e você já está no ganho. Quando você monta e você entendendo os riscos e se esse risco for algo aceitável para você, você ganha dos dois lados. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vai aparecer 2 vídeos aqui para vocês. Assiste lá, pessoal, para ajudar no canal. Deixa o like lá também. E continua aí para você assistir mais conteúdos como esses e valeu!